Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje meditaremos a palavra de Deus sobre o tema Você sabe o que é Eucaristia? Eu sou Iranildo e você está no canal Iranildo José. Desde já agradeço a todos vocês que são inscritos no meu canal. Vocês que não são inscritos, que se inscreva, ative o sininho e deixe seu like como gostei. Compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que nos assistem através do canal Iranildo José, desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos, vocês que ainda não são inscritos, que se inscreva, ative o sininho e deixe seu like com gostei e compartilhe esse vídeo. Ajude a gente a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Hoje meditaremos a palavra de Deus num tema. Você sabe o que é a Eucaristia e quem a instituiu? Então, pedimos a nosso bom Deus que envie sobre nós o Divino Espírito Santo para iluminar nossa mente e preencher o nosso coração com fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, hoje, meditaremos sobre esse tema. Já convido vocês a pegar as suas escrituras, pegar a Bíblia e abrir em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28, onde a gente vamos ver quem foi que instituiu a Eucaristia. Já que no tempo que a gente vivemos hoje, tempo de hoje, que é o tempo do Apocalipse, o anticristo que já está no meio da sociedade, diz que a Eucaristia foi instituída pelo Papa, pelos cardeais. Como ela foi instituída pelo Papa, ela não tem serventia. Então hoje a gente vai meditar sobre esse tema e vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a Eucaristia, quem a instituiu. Então vamos lá, meus queridos irmãos, meditar em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Enquanto comia Jesus, tomou um pão e, tendo abençoado, o partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graça, deu a eles, dizendo: Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vejam, meus queridos irmãos, e vejam, minhas queridas irmãs. Aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28, a gente vê que a Eucaristia, quem instituiu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que instituiu. Foi o próprio Deus que deu para os apóstolos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Do mesmo modo, foi com vinho, onde o próprio Cristo vai dizer: Tomai todos e bebei, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pela palavra de Deus a gente vê muito bem claro que a Eucaristia, quem instituiu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi o Papa. O Papa apenas continua o que Cristo ordenou aos apóstolos fazer. Então eu quero convidar vocês a meditarmos agora em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, onde a gente vai ver que naquele tempo, já no começo do cristianismo, já tinha aquelas pessoas que murmuravam, já duvidavam da presença real de Cristo na Eucaristia. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... 1 Coríntios, mas é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 10 a 16. A 16.
Não murmures, como algum deles murmuraram, de modo que parece pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga está em pé, tome cuidado para não cair. A tentação que vos acometerá tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejam atentados acima da vossa força, mas com a tentação eles vos dará o meio de sair dela, e é força para suportar. Eis porque, meus bens amados, deves fugir da idolatria. Falo a vós como a pessoa sensata. Julgai o vosso mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, já que há um único pão, nós, embora seja muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Então vejam, meus queridos irmãos, vejam, minhas queridas irmãs, o apóstolo São Paulo já fazia uma advertência para aqueles cristãos nesse tempo, que não murmurasse. E é na onde ele vai dizer aqui, veja, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Veja, naquele tempo já tinha aquela falta de fé, já tinha aquela dúvida se era ou se não era, mas que pela palavra de Deus, a Eucaristia consagrada é o próprio Deus conosco, é Cristo conosco. Onde a gente vê que ele já pedia, fujai da idolatria. Veja, naquele tempo já tinha uma decadência para o erro, para o pecado, até no tempo de hoje, viu? Até no tempo de hoje. Quero convidar você para refletir melhor esse evangelho, agora em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 26 a 29, aonde vamos ver melhor a reflexão que São Paulo escreve. Veja, sobre a Eucaristia. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Eis porque todo aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque conseguinte que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe a própria condenação. Vejam, meus queridos irmãos, vejam, minhas queridas irmãs, o apóstolo São Paulo já faz essa advertência para que a gente, quando for receber a Eucaristia, o corpo de Cristo, ou seja, o próprio Cristo na hóstia santa, a gente examina a nossa consciência. Para quê? Para que a gente não receba o Cristo em estado de pecado. Porque ele vai dizer aqui, quem não examina a sua consciência e come e bebe desse cálice, come e bebe a própria condenação. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui de condenação, meus irmãos, é do inferno, é a condenação do inferno. A gente vê aqui que o apóstolo São Paulo já advertindo os nossos irmãos naquele tempo. Ou seja, já tinha pessoa recebendo Jesus Eucarístico pecado e não podia receber. E esse Santo Evangelho serve para nós refletir melhor ainda no tempo de hoje, meus queridos irmãos, onde a gente vê nossos irmãos por falta de conhecimento, por falta de não se aprofundar na palavra do Senhor, recebendo a Santa Comunhão, a Santa Eucaristia, em estado de pecado. E o apóstolo Paulo aqui nos adverte, receber Jesus Eucarístico em estado de pecado, ele vai dizer aqui, indignamente, quando ele diz indignamente é em pecado, recebe sua própria condenação. Então, meus queridos irmãos, quero convidar você agora para a gente refletir melhor em João capítulo 6, de 52 a 58.
João, capítulo 6, 52 a 58. Vejam esse outro santo evangelho para refletir melhor sobre a Eucaristia em nossa vida. O judeu discutia entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não terás vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Vejam, meus queridos irmãos, vejam, minhas queridas irmãs. Aqui já tinha aquela incredulidade naquele tempo, onde os judeus já discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode nos dar a sua carne a comer? E Jesus deu a sua carne na Eucaristia, no pão. Jesus deu seu sangue no vinho, onde ele vai dizer: olha, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo vai ser com vinho: tomai todos e bebei, isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vê pela palavra de Deus que a Santa Eucaristia não foi o Papa, nem os cardeais, nem os bispos da Igreja Católica que instituíram por si próprio, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde? Que Jesus deu a comunhão aos apóstolos e o próprio Cristo vai dizer: fazei isto em memória de mim. Ou seja, o Papa com os cardeais e os bispos só dão continuidade, que é eles que têm a sucessão apostólica, do que Cristo ensinou. Aí, ou seja, veja o que é que o anticristo prega na sociedade, que a Eucaristia foi o Papa que instituiu, e a gente viu no Evangelho que quem instituiu a Eucaristia foi o Cristo, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu a Eucaristia. Aí a gente vê, meus queridos irmãos, que tem pessoas, por falta de conhecimento, que se iludem fácil. Onde também o anticristo tem na sociedade, veja, só Jesus salva. É uma verdade, faltando uma banda, porque o Evangelho vai complementar, vai dizer, olha, veja o que é que vai dizer: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. E quem come esse pão viverá eternamente. Ou seja, meus queridos irmãos, eu posso falar de manhã, de tarde e de noite, dizer que Jesus salva. A gente sabe, só Jesus é o Salvador. É através do sacrifício de Cristo que Papai do Céu nos salvou. Mas se eu não tiver Jesus Eucarístico, se eu não comer do corpo e do sangue de Cristo, eu não tenho vida eterna não, meus queridos irmãos. A gente não tem vida eterna se a gente não comer e se a gente não beber do corpo e do sangue de Cristo. Não viveremos eternamente, aonde o próprio Cristo vai dizer: quem come este pão viverá eternamente. Então, meus queridos irmãos, eu como desejo viver eternamente, e acredito que você está bem, mas se você está um pouco longe da Eucaristia, não pode receber a Santa Eucaristia, ou seja, corpo de Cristo, busque o sacerdote da sua cidade, entre em contato com ele, diga a ele que você deseja, se manifesta o desejo de receber Jesus Eucarístico na sua vida. Ele vai lhe orientar. Por que ele vai lhe orientar? Porque a gente viu outra advertência de São Paulo, onde São Paulo disse aqui que a gente examinar em nossa consciência, pois quem come e bebe
do corpo e do sangue de Cristo, indignamente em pecado, come e bebe a sua própria sentença de condenação. É que nem eu falei anteriormente, quando o apóstolo Paulo refere condenação, ele está se referindo ao inferno, ser condenado ao inferno. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que desejam receber Jesus Eucarístico, busque sua paróquia mais próxima, entre em contato com seu pároco da sua cidade, diga a ele que você manifesta o desejo, é um santo sacramento divino. A gente vê, meus queridos irmãos, que a Eucaristia, quem instituiu ela, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu a Eucaristia. E a Eucaristia, ficou bem claro hoje na nossa meditação, é o corpo de Cristo. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê, meus queridos irmãos, que receber Jesus Eucarístico é um divino sacramento. Porque o primeiro sacramento que a gente cristão fazemos é o batismo. Do batismo a gente faz a crisma, a confirmação do batismo. O terceiro, a comunhão, a Eucaristia, receber Cristo. O quarto é a confissão ou penitência. O quinto, São dos Enfermos. O sexto é a ordem e o sétimo é o matrimônio. É os 7 sacramentos que o cristão deve fazer. E outra oportunidade, vou falar sobre os 7 sacramentos, os 7 santos sacramentos que nós devemos fazer. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vimos coisas onde o anticristo prega e que não é verdade. Então, meus queridos irmãos, a gente vê pessoas, por falta de conhecimento, em vez de levar a palavra de Deus para a sua vida, botá-la em prática no dia a dia, muitas das vezes se coloca a pregação do anticristo. E Jesus fala no Santo Evangelho que os falsos profetas a gente conheceria pelos seus frutos, porque não podia uma árvore boa dar um fruto ruim, e nem uma árvore ruim dar um fruto bom. Pelos frutos conheceremos os falsos profetas. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para a gente concluir a nossa meditação, eu convido a você que deseja receber Jesus Eucarístico na sua vida, que se prepare, busque um sacerdote, que nem eu falei, diga a ele que se manifesta o desejo e se prepare para receber, porque não podemos receber Jesus de todo jeito, não. A gente viu em uma advertência de São Paulo, onde ele fala que a gente receber o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, a Eucaristia em estado de pecado, é receber a condenação, é receber a sentença de morte para o inferno. Então, como eu desejo, meus queridos irmãos, estar no paraíso, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, dos santos apóstolos que morreram por Cristo, e os sucessores dos santos apóstolos, nossos irmãos, eu desejo também que você esteja lá conosco. Então, meus queridos irmãos, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, vocês que já são inscritos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês que são inscritos e também vocês que não são inscritos. Vocês que não são inscritos, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like como gostei. Compartilhe a palavra de Deus. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, a gente compartilha coisa do mundo. A coisa do mundo é ligeira demais, cai na graça popular e é aquela risadagem vai. Mas muitas das vezes o essencial, que é a palavra do Senhor, a gente busca virar a página. E um dia é o que nós precisaremos. É de Deus. Porque só nosso Senhor Jesus Cristo é que nos salva. E só nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dará a salvação eterna. Então, peço a vocês, meus queridos irmãos, que se inscrevam. Vocês que não são inscritos, que se inscrevam. Ative o sininho e deixe seu like como gostei. Compartilhe esse vídeo. Ajude a gente a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E vocês que já são inscritos, meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Um forte abraço e até o próximo encontro. Com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria.